Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um FENACOM no Congresso. Hoje vamos repercutir mais uma vez os temas referente à reforma tributária e temos como convidado, um ilustre convidado, o senador Oriovisto Guimarães, que é o relator, que é o autor da PEC 46 de 2022, que é o conhecido Simplifica Já, que nós aqui na FENACOM já repercutimos, já trouxemos aqui para o programa, mas hoje nós vamos ouvir do autor da PEC, o senador Oriovisto, para nos falar um pouquinho do texto e também do trâmite dessa PEC, que nós aqui na FENACOM entendemos bem pertinente e talvez o melhor caminho para mexer nos temas tributários do Brasil. Senador, seja muito bem-vindo. De antemão, já lhe agradecemos a sua presença e disponibilidade. E nos fale um pouquinho da PEC 46 e também do desenrolar no Congresso e as suas perspectivas. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Diogo. É sempre um prazer conversar com quem é ligado a esse assunto, até porque aqui no Congresso são poucos os parlamentares que aguentam a aridez que é tratar com um assunto como esse de reforma tributária. Bom, Diogo, tentando fazer um resumo de tudo. Desde 2019, quando eu aqui cheguei, que nós falamos de reforma tributária. Você sabe que tanto a PEC 45, cujo autor é o Bernardo Api, e que é hoje o secretário executivo do Ministério da Fazenda para efeitos de reforma tributária. Isso revela a clara opção que o ministro Fernando Haddad e, portanto, o governo Lula fez pela PEC 45, na medida que contratou o autor da PEC para ser o secretário executivo do Ministério para esse assunto. Essa PEC 45 e a PEC 110, elas já são antigas aqui. Elas estão aqui já há 3 anos, indo para o 4º ano. E, por um bom tempo, o Senado discutiu a 110 e a Câmara discutia a 45. Nenhuma dessas PECs tiveram origem no governo Lula. Elas tiveram origem no governo Bolsonaro, lá atrás. E a primeira pergunta que eu faço é o que elas têm que tanto o governo Bolsonaro como o governo Lula resolvem abraçá-las. Então, eu acho que eu nem preciso falar da 110, porque o Agnaldo, que é o relator lá no grupo de trabalho da Câmara, porque a Câmara agora instituiu um grupo de trabalho para discutir, e só estão discutindo a 45 e a 110. A minha PEC, a 40, ela é ainda um bebê, ela é pouco conhecida, ela ainda não tem relator, ela não está em discussão, está protocolada na CCJ do Senado para ser distribuída. E eu tenho tido conversas com o presidente do Senado, com outros senadores, no sentido de que ela comece a ser discutida. Se não começar a ser discutida agora, a hora que a PEC 45 e 110 tiverem um substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados e vier para o Senado, naturalmente a PEC 46 deverá ser juntada e entrará em discussão. Eu não estou com muita pressa que que a 46 comece a ser discutida aqui no Senado. E não estou por uma razão muito simples. Eu acho que conversas como essa que eu estou tendo agora com vocês da contabilidade e tantas outras entidades como agronegócio, federações de comércio, enfim, são inúmeras as conversas que eu tenho feito o Brasil afora. São muito importantes, porque a sociedade está começando a despertar para esse assunto e, como é sempre muito normal que isso aconteça, ela vai conversar com deputados e com senadores, porque esse é um assunto que envolve todos nós, né? E envolve muito fortemente. Não é sem motivo que, desde Fernando Henrique, que se tenta aprovar uma reforma tributária e não se consegue.
Nós mexemos com todos os setores da economia, a indústria, a agricultura, os serviços e o comércio são fortemente afetados, ou seja, toda a economia. Os entes federados, tanto o governo federal, como os governos estaduais, como os governos municipais, são afetados. E é claro que toda essa gente tem representação, tem influência aqui no Congresso, não é? Os municípios falam com os deputados, falam com os senadores, a indústria tem o seu lobby, a agricultura tem a frente parlamentar do agronegócio que reúne 300 deputados, é uma força muito grande. Então, esse é um assunto que mexe com todo mundo. E muitas vezes esse assunto tenta ser resolvido através de, primeiro, o governo federal sempre tem um apetite que não pode ser saciado. Ele sempre quer aumentar a carga tributária, não é? Historicamente é isso que está acontecendo, sempre aumentar a carga tributária. Os governos estaduais e municipais, se puderem aumentar, não vão ficar tristes. O contribuinte, sim, vai ficar muito triste, não é? As indústrias vão ficar tristes, a agricultura vai ficar triste, mas os entes governamentais não vão ficar tristes. Quando nós olhamos para esse conflito de interesses, nós entendemos por que é tão difícil você aprovar uma reforma tributária. Fernando Henrique tentou, não conseguiu. O Lula tentou 2 vezes em governos anteriores, não conseguiu. Tá? O próprio Congresso já criou reformas na Câmara, foi aprovada lá, morreu aqui no Senado, que não foi aprovada. A recíproca é verdadeira, teve uma que foi criada aqui e morreu lá na Câmara. E agora nós estamos de novo diante desse quadro. Veja, eu vou falar da 45 e da 110, porque se eu não falar delas, fica difícil de eu explicar a diferença da 46 para elas, tá? É claro que eu não vou falar bem nem da 45 nem da 110. É claro que eu não estou de acordo com elas, porque se estivesse de acordo, não teria proposto uma outra solução, não é? Quando você não está de acordo com um caminho, você propõe outro caminho. E o debate é feito e democraticamente se escolhe qual é o caminho que a sociedade vai tomar. Por que eu não estou de acordo com a 45 e com a 110? Que, na verdade, são a mesma coisa. A única diferença é que a 110 cria lá um IVA dual. Como vocês são tudo contadores, eu posso falar em IVA sem ter que explicar o que é, né? Todos entendem. Ela cria um IVA dual, um que fica só para o governo federal e outro que é estados e municípios. E a 45 não, ela cria um IVA único. Então, ao falar dos defeitos e dos problemas da 45, que ontem ainda o Agnaldo, lá, que é o relator do grupo de trabalho da Câmara, fez uma declaração dizendo que ele é favorável à 45, ou seja, que ele é favorável ao IVA único. Então, eu vou esquecer a 110, porque falando de uma, eu já estou falando da outra. Não preciso prolongar muita conversa. O que a 45 diz? Ela quebra uma tradição brasileira desde os mais remotos tempos, que é assim: nós temos uma horizontalidade na instituição dos impostos. Nós temos impostos federais, nós temos impostos estaduais e impostos municipais. E isso é a base da Federação Brasileira. Isso é que dá uma certa autonomia a municípios e a estados. Se não houvesse essa horizontalidade dos tributos, municípios e estados estariam sempre de pires na mão pedindo a bênção e pedindo algum recurso para o único órgão arrecadador, que seria o governo central. Pois bem, a PEC 45 e igualmente a 110 quebram essa horizontalidade. Elas fazem uma linha vertical, elas misturam impostos federais com impostos estaduais e com impostos municipais e criam o que se chama de IVA único. Em resumo, ela pega PIS, COFINS, ela pega IPI, ela pega CID sobre combustíveis. Tem mais alguns impostos federais que agora não estou lembrando. Bom, mas ela pega os principais impostos federais e junta eles com o ICMS, que é o imposto estadual por excelência, imposto de circulação de mercadorias, e que já é um IVA, porque ele
você compensa débito e crédito, então ele é um valor agregado. E junta também isso com o ISS, que é o imposto principal dos municípios. Ela não vai mexer com uma série de outros impostos, aliás, nem a minha mexe, como, por exemplo, imposto sobre propriedade, imposto predial territorial urbano, sempre existiu, vai continuar existindo. Imposto de renda, sempre existiu, vai continuar existindo. Nesse IVA único, parece que ela junta a contribuição social sobre o lucro líquido também, nos impostos federais. Imposto sobre importação, sempre existiu, vai continuar existindo. Imposto de renda, sempre existiu, vai continuar existindo, em qualquer PEC. Imposto estadual, imposto sobre veículos automotores, IPVA, vai continuar existindo. Então, tem uma série de coisas que não se mexe. Mas ela pega os principais impostos federais, tá? Pega o ICMS, pega o ISS e verticalmente ela quebra o princípio da federação. E ela, com isso, quebra também a autonomia de municípios e a autonomia dos estados. Vão ficar todos na mão de alguém que vai arrecadar isso, um fundo ou o governo federal. É claro que o mais forte que vai ter o domínio disso, e o mais forte é o governo central, é o governo federal, que vai controlar esse recebimento e que fará a repartição. Como será a alíquota desse imposto de valor agregado único? Será a soma das alíquotas dos impostos federais, estadual e municipal. Ele vai chegar a qualquer coisa como 25% ou 27%. E aí está um problema muito sério. Quem que está apoiando isso? A indústria está. Parte da indústria, pelo menos, porque tem a ilusão de que sairá ganhando, que parte do que ela paga hoje será transferido para a agricultura e será transferido para serviços. É uma ilusão, mas eles ainda não sabem disso. Mas vamos lá. Quando você faz isso, você já tem contra esse IVA único a agricultura inteira. Você já tem contra o setor de serviços inteiro. Eu vou te dar um exemplo assim, só para a gente deixar claro o que estamos falando. Você pega uma universidade privada com fins lucrativos hoje, ou a pré-escola do seu filho, ou a escola de primeiro grau, particular, que atende aí 10% dos jovens brasileiros, atende a classe média, né? O que ela paga hoje? Ela paga um ISS e um PIS/COFINS. Normalmente ela opta pelo 3,65, tá? E por um ISS que vai até 5. Então ela está pagando 8,65, imposto final. Não tem crédito, não tem nada. Muito bem, isso está estável assim hoje. Agora você imagina, você tira isso e no lugar disso você coloca um IVA de 25%. Pula de 8,65 para 25. Desestabiliza, não funciona mais. Você vai dizer, não, mas não é 25, porque ela vai ter crédito dos insumos. Eu pergunto quais são os insumos de uma universidade ou de uma escola particular. Basicamente, giz, energia elétrica. O resto é mão de obra, é professor. Mão de obra não dá crédito para IVA. Mão de obra não dá crédito. Então, inviabiliza a educação. Aí o Bernardo Api diz assim, não, mas nós vamos fazer uma exceção para a educação. Tá bom. Começou a coxa de retalho. Aí você pega a agricultura. Você pega um agricultor, ele compra lá um saco de semente. Ele planta esse saco de semente, ele colhe, em média, no Brasil, 80 sacos. Ele se acredita de um saco, ele vai ter que pagar imposto sobre 80. Você vai dizer, não, mas ele tem crédito dos defensivos agrícolas, ele tem crédito do combustível que ele gasta nas máquinas, ele tem crédito de mais alguma coisa. Tem, é verdade, tem. Mas ainda assim, o setor do agronegócio, que é muito organizado, fizeram um estudo detalhado, com técnicos, com gente séria. Aumenta mais de 20% a carga tributária da agricultura, de um modo geral. É claro, o governo quer arrecadar mais. É claro, a indústria quer pagar menos. É isso que está em jogo. Então, eu estou dizendo isso para mostrar as dificuldades que existem em aprovar essa PEC 45. Ninguém é bobo. Está todo mundo analisando, está todo mundo vendo que isso aí vai dar uma confusão enorme. Isso para não falar, por exemplo, no prazo de transição. Se fala num prazo de transição, convivência dos dois sistemas, de alguma coisa de 5 a 10 anos, varia muito de acordo com quem está falando com você.
Imagina a vida de vocês, contadores. Se estão vivendo um manicômio tributário hoje, vão ter que viver dois, por um bom período, não é? Vão enlouquecer todos. Então, tem uma série de coisas que são malucas. Eu acho, sinceramente, até irresponsáveis essas propostas. Senador, Irresponsáveis. deixa eu interagir um pouquinho com o senhor. Pois não. Sua colocação, ela vem bem ao encontro do que nossa federação vem se posicionando. A PEC 45.110, a gente tem uma série de críticas, restrições, tem essa questão da arrecadação, da alíquota, da calibragem da alíquota, dos sistemas. Enquanto eu acho que é unânime no Brasil se falar em simplificação, nós temos dois sistemas de apuração, como o senhor bem colocou, na fase de transição, por 5 a 10 anos, é uma coisa inimaginável. Aquelas 1.500 horas que a OCDE levantou, que as empresas Vai brasileiras... passar para 3 mil. Vai passar para alguma coisa maior, com certeza, que 1.500. Então, isso aí afronta a simplificação. Mas, então, assim, nós estamos muito alinhados com a PEC 46, nós somos operadores dessa burocracia no Brasil. Aí, o que nos chama a atenção? Enquanto nós discutimos duas PECs, como o senhor bem colocou, já por dois governos diferentes, por alguns anos já em debate, que mexe diretamente na arrecadação, porque mexe em alíquota, mexe em unificação de impostos. E, por outro lado, nós temos uma outra PEC que fala da simplificação, que é justamente o que é uma unanimidade na sociedade brasileira. Por que a PEC 46 não avança com mais celeridade? Por que ela não faz parte, ela não integra os debates? Até porque a gente acompanha todas as PECs, com muita atenção a 46, a gente vê que tem apoio da Frente Nacional dos Prefeitos, tem apoio de várias entidades empresariais, tem apoio do Anafisco, que é dos fiscais, dos auditores fiscais. Por que, senador, que não avança com o mesmo fervor que as outras PECs? Porque, para finalizar aqui a minha contribuição, o nosso receio é que, como a reforma tributária é uma pauta prioritária para este governo, como foi para o outro, o meu medo é que a necessidade de holofote, a necessidade de aprovação, faça passar qualquer texto. E isso seria um caos para o Brasil, porque o custo da transição ele é muito pesado. Então, o texto, a reforma, a mudança tem que ser muito positiva. Ela não pode ser mais ou menos. E muito menos pior do que a gente tem hoje. Tenta nos ajudar, senador. Por que a 46 não entra no debate, ao menos no mesmo nível das demais? Então, veja, o governo tem a força de um trator aqui no Congresso. Por isso que se diz que passa o trator, né? Faz o tratoraço. Tem verbas, tem apoios, tem emendas parlamentares, tem essas coisas todas. O governo está apoiando a 45. O Fernando Haddad contratou o Bernardo Api. A Federação das Indústrias, a CNI, tem ligação com o Bernardo Api, não é? O Haddad, eu imagino que ele se espelha em Fernando Henrique, que fez o Plano Real e virou presidente da República, e acha que se fizer uma reforma tributária que seja um sucesso, virá presidente da República também. Eu já disse para ele, na frente de 300 e poucos prefeitos, para ele lembrar que antes do Fernando Henrique teve o Collor, que prendeu a poupança de todo mundo, teve o Sarney, que fez congelamento, teve Tablita, teve Plano Bresser, e que aqueles governantes também tinham economistas do lado deles. E fizeram um monte de besteira. E por que fizeram besteira? Porque não sabiam o que estavam fazendo. É exatamente isso que eu acho hoje das reformas tributárias 45 e 110. Não sabem do que estão falando. Não sentam do outro lado do balcão. Não estão administrando a burocracia, não são contadores e nunca foram empresários que tiveram que pagar impostos. Eu nunca fui contador, mas eu sou economista e fui 40 anos empresário. Eu sempre sentei muito em reuniões de planejamento tributário. Eu sei bem o que é
o problema de você calcular, você ser responsável pelo cálculo do ICMS, passa 4, 5 anos, vem a Receita e diz assim, não, o senhor calculou errado, esqueceu de incluir tal coisa, interpretou tal coisa errada, agora paga a diferença com a correção. Isso tudo na minha PEC acaba, porque o responsável pelo cálculo vai ser um programa chancelado pelo governo e nós vamos... o que é a PEC 46? Ela é muito simples, eu explico em 2 frases. Primeiro, 27 legislações de ICMS, 26 estados e o Distrito Federal. Nós vamos ter uma única legislação para o Brasil todo. As alíquotas podem ser diferentes de um estado para o outro? Podem. Mas nós vamos ter uma legislação simplificada e o estado que quiser cobrar mais, cobre. Um cobra 10, outro quer cobrar 11, cobre, é problema dele. Aí a empresa não vai para lá. Aí a livre concorrência resolve isso, né? O CONFAS também resolve. Mas aí nós não vamos bolir com a autonomia dos estados. Esse é princípio constitucional. Nós temos 5.000 e tantas legislações de ISS. Na maioria elas são uma cópia da outra, mas, enfim, são 5.000 e tantos municípios, e teoricamente pode ser 5.000 e tantas legislações. Você imagina uma empresa como a Netflix que tem que recolher em todos os municípios, como é que fica, né? Quantos contadores tem que ter? Bom, vai ter uma única legislação. E os prefeitos querem isso, eles pedem isso, eles preferem isso. E com limites, vai de 2 a 5 e pronto, acabou-se. Mas não sou eu que vou fixar, não é o Congresso, são eles mesmos que vão fixar isso. E isso está muito claro. Eu tenho feito muita reunião com o prefeito, com o governador, está muito claro isso. Então, ela é uma PEC que visa exatamente isso, simplificar, acabar com essa biblioteca de legislação do ICMS que vocês têm por uma única lei, que vai facilitar muito a vida dos contadores. Vocês vão continuar importantes, mas vão ter um trabalho muito mais racional, muito mais lógico, muito mais simples de ser feito e muito mais seguro, vai dar segurança jurídica. E a mesma coisa com o ISS. Senador, isso também tem que ficar claro até para vocês aí que são os legisladores. A contabilidade está a favor da simplificação, porque a gente vai voltar às origens, a gente vai prestar serviço para o nosso cliente, não para o governo, como tem sido hoje. Então, isso também é uma mística em cima disso, e eu estou me tranquilizando e me dizendo que, para nós, a simplificação nos traz um reconhecimento da própria produção. Eu concordo com você, é verdade mesmo, porque é uma coisa clara isso. Então, assim, qual é a única novidade que nós estamos colocando? A possibilidade da regulamentação de uma contribuição para a Previdência desses setores altamente informatizados, né? Altamente tecnológicos, como iFood, coisas desse gênero, né? O Uber e outros, né? Empresas que concentram muita tecnologia e pouca mão de obra. E elas estão hoje preocupadas, porque já tem decisões em alguns países jogando elas para as leis trabalhistas, para a CLT. Isso, eles sabem que isso vai acabar acontecendo aqui no Brasil. Daqui a pouco um juiz vai dizer, não, acabou essa festa, vamos fazer CLT para vocês. E é tudo que eles não querem. Então, nós estamos propondo, e eles também querem essa regulamentação, que eles tenham uma contribuição para a Previdência. Quando esse setor começar a contribuir para a Previdência, aí seria feito um cálculo inverso. Vamos ver o que significa de arrecadação para a Previdência e vamos ver se com isso é possível diminuir um pouco os encargos previdenciários de setores que têm que mais contratam mão de obra, não é? É a única pretensão de inovar que nós temos. Aliás, inovar, nós vamos inovar tudo, mas no resto nós não vamos mexer. No resto nós não vamos mexer, quer dizer, nós vamos manter a horizontalidade. Prefeituras têm a sua autonomia, Estado tem a sua autonomia. E outra coisa, não estamos mexendo nos impostos federais. Até porque a gente entende que o governo federal, e eu converso muito com o Everaldo Maciel, foi secretário da Fazenda há muito tempo, e ele me convenceu disso. Se o governo federal quiser simplificar os impostos federais, ele pode fazer isso através de portarias do Ministério da Fazenda. Não precisa de PEC, não precisa mexer na Constituição.
Não precisa nem de lei nova. Com portaria, ele torna esses impostos federais bem mais fáceis de lidar. Notadamente, imposto de importação, que é uma confusão desgraçada que pode ser simplificado bastante. Bom, em linhas gerais é isso. Nós estamos aqui nessa luta, estamos tentando convencer colegas aqui, tenho conversado na Câmara dos Deputados, há uma discussão lá, e há, de um lado, uma pressão muito clara do governo, junto ao Arthur Lira, que, por sua vez, montou um grupo de trabalho fechado, por pressão do Ministério da Fazenda, que quer a 45, e, e os outros deputados, quando vão criticar, são chamados de que não são patriotas, e o que querem, na verdade, é que se vote isso sem discutir. Né? Eu espero que não aconteça. Tá? E nós estamos aqui para brigar para que isso não aconteça. Senador, para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo, assim, a gente tem contatos aí com o pessoal até do grupo de trabalho, esse da Câmara, a ideia é se aprovar na Câmara no primeiro semestre, para ir para o segundo semestre um texto para o Senado, ou até o governo fala em aprovar essa primeira etapa no primeiro semestre já, para vigorar a reforma, e para o segundo semestre trabalhar a segunda parte, que seria a questão da renda e do patrimônio. Qual a sua expectativa, então, em relação à PEC 46, no desenrolar agora deste ano, para a gente conseguir avançar com esse texto e com esta PEC no Congresso? Veja, a minha principal expectativa está no seguinte ponto. Eu acho que a 45 ou a 110, que são, no fundo, irmãs gêmeas, eu acho que elas não andam. Eu acho que dificilmente elas passarão sequer na Câmara dos Deputados. E eu não acho isso porque eu não gosto delas. Eu não acho isso porque eu tive com a frente parlamentar do agronegócio, por exemplo. Então, eu sei que existem forças dentro da Câmara dos Deputados que não vai ser um passeio. Não vai ser fácil o governo aprovar isso lá. Pode até ser que aprove. Bom, mas eu acho que vai chegar uma hora que vai ficar claro até para o governo o seguinte, que a única reforma possível é a do Simplifica Já. É uma reforma que não prejudica ninguém. E é uma reforma que beneficia a todos, até o governo, porque ela tem um potencial grande de abaixar bastante o contencioso tributário que nós temos hoje. Na medida que você simplifica essa legislação de ICMS, por exemplo, o contencioso tributário vai diminuir. E tem uma série de outras questões que dá para diminuir do contencioso tributário sem afetar direitos de ninguém, sem transferir carga de um setor para outro. E como o Brasil precisa de uma reforma tributária, a minha esperança é que o governo, uma hora, entenda que é melhor fazer a reforma possível do que simplesmente, de novo, não fazer nada. Eu tenho tentado convencer todo mundo dessa tese. Dentro do Senado, muitos senadores pensam como eu. Na Câmara, eu não posso falar pela Câmara, porque, primeiro, que eu não estou lá, segundo, que são 513, mas tem indícios de que não vai ser fácil para eles aprovarem essa 45, não. Senador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. O senhor foi muito transparente e objetivo nas suas colocações, o que nos deixa tranquilo, né? Porque, às vezes, conversar com um legislador é uma coisa mais teórica, né? Mas o senhor foi muito bem. Eu sei. Elucidou bem assim as questões da PEC 46. Então, eu lhe agradeço novamente e lhe deixo aí com as suas considerações finais. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Abraço, obrigado.